espiritual. O livro aqui é muito conhecido, segundo as Crônicas 7,14, né? Falando de avivamento espiritual. Olha só o que diz a palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui, irmãos, é um texto usado pelos estudiosos da Bíblia, e eles chamam isso aqui de uma tríplice bênção. Por que tríplice? Porque são 3 bênçãos aqui. Se nós obedecermos a Deus e praticarmos o que está escrito aqui nesse único versículo de 2 Crônicas, me humilhar, eu preciso orar, buscar a face do Senhor, eu preciso se converter dos meus maus caminhos, e então, depois de fazer tudo isso, aí Ele ouvirá do céu, Ele perdoará o meu pecado e Ele sarará. O que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Talvez você já orou, talvez você já até se humilhou a Deus, talvez você já até buscou a face, mas é a parte de se converter dos seus maus caminhos, que às vezes nós fazemos muita gente toda uma fase. Tem pessoas que oram que é uma bênção, mas quem foi que disse que é convertido? Tem pessoas que se humilham que é uma bênção, mas quem foi que disse que já se converteu? Porque não adianta nada passar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou até 1000 horas de oração e ser uma pessoa desconvertida, porque ele perde tudo que ele faz em questão de segundos, né? E assim adianta também dizer que se converteu e levar uma vida sem oração e levar uma vida sem humilhação diante de Deus, porque tem pessoas que oram, mas quando bota o joelho no chão, ele faz que nem um eu devolvo os meus dízimos, eu devolvo as minhas ofertas. O bem de Deus, temos que receber, temos que aceitar as suas provas, temos que aceitar também esse mal que às vezes vem para nos provar. Nós temos todo o direito de, na autoridade, então, irmãos, dando seguimento aqui à verdade prática, muito interessante também. Olha só, humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Olha só que bonito. Quando você vê uma pessoa, quando você vê uma igreja, a gente está falando de várias pessoas, quando você vê uma igreja que está entrando pela porta da humilhação, uma igreja humilde, que se humilha diante de Deus, uma igreja que ora. Nós falamos muito de 12, né? Mas tinha muitos, tinha mais de 70. Tinha mais de 70. Pois é. Olha só, Jesus, eu sei que tem um sermão que Jesus deu duro, alguns falam que é assim, mas é muito difícil ouvir esse negócio. Aí foi saindo, um por um foi saindo. Só ficou 12. Tinha mais de 70. Quando Jesus pregou nem saiu, só ficou 12. Jesus disse: vocês também não vão, não? Aí Pedro falou: para onde nós iremos? Se só tu tem palavras de vida eterna. Então, assim, às vezes quando chega de terça-feira, o pastor aperta um pouquinho, aí as pessoas são poucos, aqueles que ficam, né? Mas tem aqueles que falam assim: para onde nós iremos? Se nós precisamos dessa palavra para nos convertermos, para onde nós iremos? Então, irmãos, sempre tem aqueles que vivem o verdadeiro avivamento, que é isso que Deus tem para a igreja. E nós precisamos nesses últimos dias de um verdadeiro avivamento. E às vezes nós vivemos algo que nós chamamos até de avivamento, mas não é um verdadeiro avivamento, e um avivamento espiritual, porque às vezes nós temos muito avivamento da carne. Já viu a festa da carne? Dizem que é o
fala no Espírito, aí não tem avivamento. Mas, glória a Deus, se nós estamos aqui, nós vamos aprender o que é esse verdadeiro avivamento. Então, irmãos, dando seguimento aqui, ainda se fala um pouco sobre a necessidade de um avivamento espiritual na igreja. E nesse primeiro tópico, nós vamos falar sobre o que é avivamento espiritual. Alguém se arrisca a me dizer aí, com suas palavras, não precisa dizer o que está inserido aqui na revista, não. Alguém pode levantar a mão e dizer assim: eu acredito que avivamento é isso. Porque tem várias formas que você entender o avivamento. Não quer dizer que se você falar diferente, está errado, não. Tem alguém que se arrisca? Quem se arrisca em falar o que é avivamento? Uma das coisas que antecede o avivamento aí. Quem pode dizer alguma coisa? Obedecer é algo que antecede o avivamento. Obedecer. Porque Deus está falando aqui: se o teu povo que se chama pelo teu nome se humilhar, se fazer tudo aquilo que Deus está falando, são coisas que antecedem esse avivamento. Então, irmãos, nós vamos falar aqui sobre o que é avivamento espiritual. Aí nós temos aqui um comentarista, né? O nome dele aqui é o pastor. Essa revista foi comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. E ele foi muito preciso aqui nesse comentário. Porque ele fala que esse avivamento, ele é uma intervenção de Deus. Muito interessante isso aqui. O avivamento é uma intervenção de Deus. Ou seja, quando o povo começa a obedecer a palavra de Deus, quando o povo se volta para Deus, quando o povo começa a se humilhar diante de Deus, aí tem uma intervenção divina. Ou seja, Deus, ele ouve o céu, ele perdoa o nosso pecado e ele sara nossa terra. Intervenção de Deus, esse avivamento. Irmãos, agora tem algo aqui muito interessante. Esse avivamento, ele só tem início quando o Espírito Santo ele encontra espaço no nosso coração, ou no coração de uma pessoa, ou de um grupo. Isso é muito interessante, porque o Espírito Santo, ele não é invasor. Isso nós ouvimos, sim. O Espírito Santo, ele não é invasor. Aí às vezes chegamos em um culto como esse, ou como um outro, né, que esse é de escola bíblica, às vezes não tem muito espaço para a gente se envolver muito nessa área. Às vezes chegamos em um culto, sentamos ali, ficamos bate-papo aqui, bate-papo ali, não presta atenção, faz uma coisa, dá atenção a tudo, menos a Deus. Menos a Deus. E aí às vezes eu espero esse avivamento. Mas o Espírito não me toca, eu não sinto esse toque do Espírito que o irmão sente, que a irmã sente. O Espírito Santo, ele não é invasor. Esse avivamento, ele só acontece quando uma pessoa ou quando a igreja, ela dá espaço para que o Espírito de Deus, ele haja em nossa vida. Só quando dá espaço. Só quando dá espaço. A mesma coisa, irmãos. Você vê um exemplo claro. Quando nós damos espaço para o Espírito de Deus ele nos usar, é isso que vai acontecer. E infelizmente, da mesma forma, quando se dá espaço ao inimigo, ele também entra e faz destruição. Desde lugar ao diabo. Porque se dá lugar, ele entra e ele destrói a casa. Agora, por que não aproveitamos esse espaço e cedemos ele para o Espírito Santo de Deus, para que desça um verdadeiro e ele faz morada, e ele transforma, e ele limpa a casa, e acontece o verdadeiro avivamento espiritual da parte de Deus. Aleluia. Por isso que muitas vezes os pregadores pegam, né, e fazem uma. Por quê? Porque Deus não é invasor. O Espírito Santo ele não é invasor. Precisa de espaço. Se você dá esse espaço, ele vai entrar e vai trabalhar. Agora, se não der espaço, irmãos,
quando é espaço, ele não vai entrar, ele não é invasor. O Espírito Santo de Deus, ele não rouba o espaço de ninguém, ele não rouba a mente de ninguém, ele não rouba a consciência de ninguém. Por isso que quando você vê alguém se envolver ali num mistério diferente, se envolve num mistério diferente, quando a pessoa volta, e você olha assim direito, a pessoa não sabe nem onde está direito, você fica preocupado com esse negócio aí. Esse é o Espírito Santo de Deus, não. Porque o Espírito Santo de Deus não rouba a mente de ninguém. Ele não é invasor. A pessoa pode jogar aqui um peão aqui sendo usado por Deus, mas ele sabe que isso aqui é um banco, ele sabe que isso aqui é um irmão, e que o irmão tem uma orelha, você não pode bater a mão na orelha do irmão. E o porquê? O Espírito Santo está quebrando a cara dos outros, existe isso. Sim. Duas coisas, infelizmente. Ou é cara, ou é demônio. Mas o Espírito Santo não rouba a mente de ninguém. Não rouba a mente de ninguém. Presbítero aqui. Se alguém abrir, ele vai ler, né? Se alguém abrir, então eu acho assim, o Espírito Santo está batendo na mão do coração do filho todos os dias, agora ele está batendo no coração dele. Exatamente. Então tem que haver esse espaço, né? Para que Cristo ele venha entrar, né? Para que ele faça morada em nossa casa espiritual. Assim é o Espírito Santo, irmãos. Assim é o Espírito. Então, o comentarista diz aqui que esse avivamento ele só acontece quando o Espírito de Deus encontra um espaço. Quando ele encontra esse espaço. Então, vamos dar esse espaço para o Espírito de Deus. Amém? Aí vem aqui, olha só que interessante. Falando aqui da pré-condição para o avivamento. Segundo subtópico aqui. É muito interessante isso aqui. Olha só, a Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Isso aqui é estreito. Olha só, a crise, ela traz uma pré-condição, ou por que não dizer que ela é uma pré-condição para esse avivamento. Você já prestou atenção que os crentes ficam mais crentes quando as coisas apertam? Os crentes buscam mais, oram mais, ficam mais humilde, se derramam mais, obedecem mais quando estão na prova, quando estão na crise. Já prestou atenção? Porque quando tudo vai bem, aí alguém faz uma campanha, vem orar, irmãos. Ah, bom, eu vou, se der tempo eu vou lá, ou estou muito empilhado aqui, estou com muito trabalho. Às vezes nós colocamos esses empecilhos, e às vezes existe de fato. E nós deixamos de priorizar as coisas de Deus, que irá nos fortalecer espiritualmente e vai nos levar a um possível avivamento. Às vezes nós deixamos de fazer essas coisas por causa das ocupações, das coisas seculares. Então, irmãos, quando nós estamos passando por uma crise, aí você vê aquele crente que mais nunca acordou de madrugada para orar. Aí você vê, perdeu o sono, né? Fala, já que eu estou sem sono, eu vou falar com o papai. Aí bota o joelho no chão, aí ora. Aí quem orava só 10 minutos, começa a orar 30 minutos. Aí depois passa para uma hora, depois vira o maior orador. Aí começa a orar na crise. Aí tem aquela pessoa que vai deixando de cultuar os povos, vai se esquecendo dos cultos. Quando está na crise, congrega mais do que o pastor. E no dia que não tem culto, ele está batendo na porta, ele vai ter culto hoje não. Por quê? Porque está na crise, porque está na prova, porque está querendo ouvir algo de Deus, porque está necessitado de uma direção, está precisando de uma luz. Mas por que não fazemos isso quando estamos na bênção? Por que esperamos cair em uma crise? Aí Deus fala com Salomão isso aqui: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que
terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, o que vai acontecer? Aí está seguindo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então, irmãos, às vezes parece que nós, infelizmente, só somos cristãos de verdade, não estamos na prova. Infelizmente, parece que é só desse jeito. Quando está enfermo, ai não, vamos terminar aqui para ver se Deus me cura. Às vezes, quando está desempregado, ai, vou me dedicar aqui na hora de Deus para ver se Deus abre uma porta para mim. Às vezes, quando está passando por uma dificuldade muito grande, não, eu vou para a casa de Deus porque eu sei que lá eu tenho resposta para a minha vida. Então, essas crises, viu? Essas crises, ela pode ser uma premonição para o avivamento, viu? Essa crise pode ser tanto espiritual quanto moral, viu, irmão? E olha só que interessante aqui, só falta só um pequeno pontinho aqui para me passar aqui para o nosso irmão que está aqui com cuidado. Olha só. Aqui, a crise está delineada em termos climáticos, viu? Aí vem aqui, entretanto, ela também pode ser moral, política, econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. Olha só, irmãos, essa crise aqui, ela foi climática, porque o povo dependia muito, às vezes, do clima, da situação que eles estavam vivendo. Os israelitas, o povo de Deus, eles dependiam muito de plantações. Eles plantavam, esperavam que essas plantações dessem frutos para eles colherem e sobreviverem daquilo. Aí Deus falou: e se eu cerrar os céus? E se eu não derramar chuva? E se eu ordenar que o gato novo venha e chuva tudo? E se eu ordenar que... E isso foi uma verdadeira peste. Descobre que peste é praga, não, né? Só que a Bíblia diz que é peste como uma praga também que é dada para os seres humanos. Às vezes, essas epidemias aí, né? Que nós vivemos foi uma pandemia, ou seja, foi algo generalizado no mundo todo, não só uma. Essa crise aqui no povo de Israel aconteceu nessa área aqui, nessa área. Mas essa crise, ela tanto pode ser moral, ela tanto pode ser política, tanto pode ser espiritual. Aí, às vezes, nós vemos falando, quando nós vivemos um período difícil aí, falando tanto de política, se tu não ganhar, vai acontecer isso, se tu não perder, vai acontecer isso, é tanta coisa, aí nós
for quando ouvir a voz de Deus, você vai dar atenção ao que foi dito. Você vai procurar obedecer e vai procurar praticar. E através dessas coisas aí, você vai viver o verdadeiro avivamento. E possivelmente também vai chegar o tempo de você ser batizado pelo Espírito Santo. Viu? Então, tudo começa assim, tudo tem um começo. Pastor, pode falar, pastor. Eu acho que eu peguei a visão dela aí, é que na verdade ainda está cauterizado uma ideia, um pensamento, ainda existe uma cauterização na mente, principalmente dos pentecostais, que avivamento, por exemplo, é só depois que você recebe o batismo do Espírito Santo e vem aquele movimento. Porém, avivamento não tem nada a ver com receber o batismo do Espírito Santo. O avivamento é você sentir o desejo de estar na igreja todos os dias, é você evangelizar sem precisar ter um grupo de evangelismo, é você fazer uma ação social sem precisar que alguém te envie, entendeu? É fazer missões sem precisar que a igreja ela determina. Por isso que a palavra avivamento está em movimentar, em viver em constante movimento. Então o crente pode até ser batizado do Espírito Santo, mas ele espera a cada culto de domingo ou a cada festa para ele se avivar, entre aspas, ou se renovar. Isso não tem nada a ver com avivamento. Eu acho que essa é a principal ideia que a igreja precisa entender. Avivamento é uma coisa e receber batismo do Espírito Santo é outra coisa. Porém, por que ela se entrelaça? Porque só através de um avivamento que a pessoa pode receber esse movimento. Porque o avivamento traz movimento, mas movimento não traz avivamento. Porque se fosse assim, na terça-feira depois da festa, ele já estava bombando. Amém. Glória a Deus. Eu já estava nessa linha que o pastor acabou de fazer aqui. O que a questão é essa, irmãos? Ela me perguntou isso sobre avivamento e parece até que houve uma controvérsia que eu falei, que o pastor falou. Que o batismo do Espírito Santo, de uma certa forma, ele não é esse avivamento, porque tem pessoas que não é batizado e são avivadas. E tem pessoas que são batizadas e não têm esse avivamento. Mas que, se você anseia por esse batismo,
Amém, irmãos? Vamos tocar ao Senhor. Dizer que estou feliz, é minha primeira vez. E falar após Rafael é muito complicado, porque Rafael tem uma preparação incrível, tem muito conhecimento bíblico. Agradecer o pastor também que me concedeu essa oportunidade, ao Rafael, que conversaram comigo. Há alguns meses eles sentiu a necessidade de ter um segundo professor para dar o suporte ao Rafael. E aí o pastor chegou aos revistas de professor e falou: dá uma revista de professor para ele. Eu já estava também com esse desejo no meu coração por ser o que fala mais aqui, que questiona bastante, que pergunta. Mas aprove Deus e estou muito feliz, também muito feliz com a quantidade de pessoas que estão aqui. Isso aqui é um verdadeiro avivamento. Eu estava, assim, Rafael ele tem uma linha teológica muito bem completa. E aí eu vou tentar atuar na área que eu gosto mais, dentro dos textos. Eu gosto muito da área geográfica e histórica da Bíblia. Né? Então, assim, Rafael vai trazer alguns contextos para você dentro da teologia. E eu vou tentar trazer um pouco, que não esteja dentro da teologia, mas um contexto mais histórico e geográfico na revista. Né? Esse tema é um tema bastante interessante. Eu estava lendo, eu recomendo aos irmãos ler esse livro da Crônicas, capítulo 7, do capítulo 1 ao 7. Hoje de manhã eu acordei, peguei a revista e comecei a ler o capítulo 1, porque a gente que vem aqui da aula, quando nós vemos aqui da aula, nós temos que não só ler esse capítulo, mas às vezes para entender o contexto da história, nós temos que voltar quase que o livro todo, né, Rafa, para entender. Quando a gente já conhece a história, se torna mais fácil, mas eu comecei a ler essa história do capítulo 1 de Crônicas, em 7 capítulos, e no livro de Ageu, que é um livro grande, um livro de 2 capítulos, né? Comecei a chorar, eu fui no carro, eu tenho vergonha de chorar na frente da minha esposa quando eu ler a Bíblia. Eu senti um impacto, porque eu comecei a ler essa história aqui de 2 Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 7. Eu comecei a chorar, porque eu comecei a imaginar, mastigar cada momento do rei Salomão, porque esse tema aqui, qual o tema da lição? O avivamento espiritual. E ela vai falar de 2 momentos importantes da Bíblia: a construção do primeiro templo e a destruição e a construção do segundo templo. Então Salomão, ele decide cumprir uma promessa que Deus fez na vida de Davi, que era construir um templo para poder adorar o Senhor, para que Deus pudesse habitar, porque os templos eram tabernáculos, feito ali um santuário que era levantado em algum lugar. A Bíblia vai dizer em Êxodo que Deus ordenou a Moisés que fizesse um tabernáculo com 50 cortinas vermelhas, com 50 cortinas azuis e tal, aquela coisa toda, e colocava a arca da aliança ali. Então, nasce no coração de Salomão de realizar o desejo de seu pai, de construir um templo. Então, Salomão, no livro de 1 Crônicas, 2 Crônicas, a partir do capítulo 1, ele começa a projetar a construção do primeiro templo. Quando a gente vai ler a história, a gente vai perceber que Salomão ele manda buscar as melhores coisas daquela terra, o melhor ouro, ele busca a melhor madeira, que é o cedro. Até hoje o cedro vermelho é a madeira mais cara que existe. Quando você vai pesquisar qual é a madeira mais valiosa, é o cedro. Ele busca tudo melhor, ele busca o artesão, o melhor artesão que tinha naquela época, que chamava Urano, para fazer o templo. E ele constrói esse templo para adorar a Deus. Então, é interessante que naquele momento ele começa a causar um verdadeiro avivamento. E o que quer dizer a palavra avivamento? Avivamento no hebraico quer dizer ir, ou seja, avivar. Tem como significado preservar, tornar mais vivo, manter ativo, animar. Se eu estou morto, eu não estou avivado. Para ser mais resumida, a palavra avivamento significa tornar vivo aquilo que está morto. Reanivar. A palavra avivamento vem de avivar no latim, que é vivos, ou seja, vivo, rápido. Segundo esse conceito, etimologia, podemos afirmar que o avivamento é a forma mais rápida que se pode trazer novamente a vida espiritual. Amém? Glória a Deus. Olha que coisa interessante. Essa fonte eu retirei do Google e poucas vezes você vai ver o Google falar assim, de um certo texto da Bíblia. Eu vou pegar uma frase
e lançar para o lado religioso. Mas aqui nessa condição, a palavra avivamento, a palavra avivamento aqui dentro desse contexto, o ele traz para o lado religioso. E eu pude aprender bastante coisa. E Rafael falou uma coisa interessante, que por muitas vezes, quando Deus ele queria fazer o povo dele, estava passando por uma decadência espiritual, estava se constituindo espiritualmente, adorando os deuses. Deus ele fazia o que ele trazia sobre o povo de Israel, um castigo. Não deixava a chuva descer, enviava pragas de garfo, outras vezes acontecia atentamentos no primeiro templo, porque quando o templo era destruído, o que acontecia? Quando o povo começava a reconstruir, não reconstruir em outros lugares diferentes, reconstruir no mesmo local, porém, alguns metros acima do primeiro templo. Então, e diz assim, uma crise, diante da crise, diante da crise podemos observar vários comportamentos humanos: o medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar tudo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa palavra aqui é interessante. Aqui Deus fala isso. Deus fala isso, visita o rei Salomão, e aqui é uma confirmação da oração de Salomão com Deus. Deus ele começa a confirmar a Salomão tudo aquilo que ele fez, aquele avivamento. Para quem não leu a história, Salomão ele construiu o templo, e quando ele inaugura esse templo, a glória de Deus tomou toda a casa de uma maneira que os sacerdotes não conseguiam entrar dentro do templo. Glória a Deus. Então, isso nos mostra que nós devemos, quando a gente se lançamos na obra do Senhor, quando a gente começa a trabalhar na obra do Senhor, o avivamento que Ele manda na nossa vida é coisa grande, é coisa que transforma, é coisa que impacta, é coisa que muitas pessoas começam a olhar e falar: nossa, olha a vida do Felipe, é um rapaz avivado que trabalha na obra do Senhor. Aqui, Rafael, nessa história, eu pude aprender bastante coisas. Se eu já me lançava para trabalhar na obra do Senhor, que era pintar uma parede, que é colocar uma pedra no chão, que é fazer uma massa, que é vir e tocar, eu quero agora fazer muito mais no ano de 2023, porque Salomão, ele me ensinou isso quando ele escreve essa história que me ensina agora. Salomão ele deu muito melhor, ele não se preocupou se ia gastar só para banhar os prédios que foram pregados na madeira, foram uns meio quilo de ouro, pastor. Ele gastou mais de 20 mil quilos de ouro para fazer o templo. E às vezes, quando o pastor chega aqui e fala: eu preciso de uma lata de tinta, muito crente me diz: mas eu já dou meu dízimo. Quando pressiona o irmão para poder trabalhar na obra aqui, muita gente fecha a cara e não vem: eu sou obrigado a fazer. Eu estava conversando com o Rafael que eu estou aqui meio que pregando, eu vou dominar essa questão de dar aula para os irmãos, eu vou começar a dominar isso, é um pouco complicado, a gente vai aprendendo. Salomão, ele manda fazer uma contagem em Israel e tem 123 mil estrangeiros. Quem trabalhou na construção do templo? Os estrangeiros. Ele coloca 70 mil estrangeiros para trabalhar nas construções, nas escavações do templo. Ele coloca 30 mil estrangeiros para trabalhar nas montanhas cortando pedras. E ele coloca 3 mil homens para trabalhar como encarregado, olhando essas pessoas. Ele começa a colocar pessoas para trabalhar. Glória a Deus. E nesse momento, Paulo fala que nós somos estrangeiros, né? Somos estrangeiros, somos enxertados. E Deus ele te chama nesse momento para você entrar nesse arrependimento, para você nesse avivamento, para você começar a trabalhar na obra do Senhor, para fazer as coisas crescer, para fazer as coisas acontecer. E eu acho interessante que ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter nos seus maus caminhos e
Eu estou confirmando aqui essa história para você. Agora, o povo não pode vacilar. Filipe ele falou uma coisa interessante. A base para o avivamento é obediência. Se eu obedeço a Deus, se eu obedeço a Deus em todos os preceitos dele, eu tenho uma vida avivada. Quem obedece, o que o pastor fala, a gente faz, nós cumprimos. Se eu tenho uma vida de obediência, eu sou uma pessoa avivada. Se eu sou uma pessoa obediente, eu entendo que eu tenho que estar aqui nas terças, nas quintas, no sábado e nos domingos. Se eu tenho uma vida avivada e eu sou obediente, eu preciso também estar nos ensaios, eu preciso fazer a obra do Pai, eu preciso ter uma vida de oração. Quer ter sua terra sarada? Comece agora a ser obediente no sua vida de avivamento. Quer ter suas orações ouvidas? Se converta com seus maus caminhos. E quais eram os maus caminhos, pastor? Que Israel vivia naquele momento. Israel, todas as vezes que Deus colocava Israel na condição complicada, que não fazia chover, que fazia o gafanhoto comer todas as plantações, era porque Israel estava se constituindo, adorando outros deuses. Muitas vezes, quase todas as vezes, era isso que acontecia. Exemplo bem claro, quando Moisés sobe até o monte, e Deus fala para ele, quando ele chega, um momento rápido, o povo estava falando bezerro de ouro. Israel tinha uma facilidade muito grande para se constituir, para adorar outros deuses. Elas começavam a caminhar ali para um local, se desficavam em alguma cidade, chegavam no povo estrangeiro, traziam os seus maus costumes ali, eles começavam a adorar do nada ali. Eu acho interessante, porque se eu fosse um israelita na mentalidade que eu tenho hoje, eu acho que era muito mais crente, porque eu vou para ver milagres acontecer igual aquele povo, viu o mar vermelho se abrir, viu o mar cair no céu, isso é o que a Bíblia relata, fora os outros milagres que aconteciam, o povo muitas vezes andavam por mau caminhos. Então, na minha opinião, a base para o avivamento é a obediência. Quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu obedeço os preceitos de Deus, eu tenho uma vida avivada. E avivamento, o que quer dizer a palavra avivamento? Uma intervenção de Deus. Se você tem uma vida avivada no teu casamento, tem intervenção de Deus. Se você tem uma vida avivada no teu trabalho, tem intervenção de Deus. Se você tem uma vida avivada na igreja, você tem intervenção de Deus. E é interessante porque essa intervenção de Deus ela pode ser tanto mal como bom, né? Mas quando a gente tem um avivamento na parte de Deus, interessante, essa intervenção de Deus sempre vai ser boa para nossas vidas. Então você quer ter uma vida avivada, quer ter intervenção de Deus na sua vida, seja uma pessoa obediente, busque esse avivamento. E eu também, pastor, por muito tempo eu achava que ter um avivamento era simplesmente rodar, pular no mistério, chegando, né? Aviva, Senhor, a tua obra nos meios dos santos, e no meio dos santos a notifica no meio do teu povo. Aí eu via pessoas pular em mistério, rachar em estrelas aqui. Quando chegava na terça, eu sempre bem claro disso, o pastor Leonardo estava presente nesse dia. O tempo é pouco, nós vamos chegar lá. Lá em Paulândia, a gente foi no jogo de louvor, e aí o pessoal vai chamar lembrar do que eu estou falando. O pessoal começou a cantar os forró, e aí tinha um grupo que estava lá, só daqui a pouco acabou o hino de fogo, começou a cantar os forró novamente, aquele grupo parou e ficou só dessa maneira, olhando. Eu comecei a olhar aquilo e meditar, e por muitos anos eu acreditava que aquilo ali o mover do Espírito Santo é o que o Rafael falou também, eu quero até falar. O mover do Espírito Santo é uma condição do avivamento, sim, mas o avivamento mesmo é você tornar vivo aquilo que está morto. Tem alguns projetos que, se for da vontade de Deus também, tiver intervenção dele, que ele permitir, vai acontecer. Então Deus ele nos chama para o avivamento. Se converta com os seus maus caminhos, os seus maus pensamentos, que te travam para o Senhor, onde não tem uma vida avivada. Eu estava lendo essa revista, ela fala, esse
Esse primeiro tema ela fala do avivamento, mas ela traz como base a construção do primeiro templo, a destruição e a reconstrução. E seguindo aqui, diz assim: vamos chama pelo meu nome e tal, mas ele fala primeiro: se o povo se humilhar. E muita gente acha que a palavra humilhação está atrelada a andar com roupas rasgadas, andar com sandálias desgastadas, andar com o rosto destruído de cabelo, parecendo que vai assustar todo mundo. A palavra humilhação, humilhação está atrelada, muita gente acha que é: se eu coloco uma roupa bonita, eu não sou humilde. Se eu ando com um carro bom, não é humilde. Se eu quero ser alguém de uma coisa boa, não é. Não, a palavra humildade é totalmente diferente. Você quer um exemplo de humildade? Hoje, conversando com a minha esposa, eu usei uma situação que eu aprendi na mensagem de Fernando, a última mensagem que ele pregou, que é a palavra branda, ela suscita a ira. Uma pessoa começamos a discutir, e eu comecei a elogiar. Olha a palavra, olha o que é o avivamento. O avivamento, ele começa de lá, mas ele pega a carga dele. O avivamento, quando o povo de Israel começava a trabalhar, começava a pegar a pá, pegava a enxada, pegava o prumo, outro pegava a pedra, o povo se animava, e a obra começava a crescer. Irmão Fernando pregou naquele dia, quando eu estava conversando com o rapaz, para passar da situação, eu comecei a elogiá-lo. Rapaz, o cara se transformou de uma hora para outra. Isso é avivamento, porque eu decidi obedecer uma palavra que o irmão Fernando falou aqui, ensinou. Alguns irmãos também têm uma pergunta, não pode? Se eu estiver falando rápido, devagar, ou vai falar. Isso mesmo. Desvio furou. Então, gente, isso é interessante. Então devemos procurar ser avivados. Mas precisamos ser humildes, reconhecer quando é necessário. A pessoa que está ouvindo, ela reconhece no momento certo. Ela olha que eu preciso recuar. Quando às vezes a gente vivendo 3 anos de casado, de vez em quando a gente tem uma blusa lá, coisa assim. E aí ela é um pouco difícil, eu também sou um pouco difícil, aí ela fica lá todo dia, janta junto, dorme junto, mas ela fica picada. Você precisa se fazer errado para que você acalme uma ira, você acalme um furacão, para que você acalme uma grande tempestade. Muitas das vezes, uma vez na empresa, eu fui chamado de ladrão, sem eu ter roubado, porque o supervisor não sabia fazer os cálculos de vazão de dar herbicida ali do veneno que era aplicado. Eu falei: eu vou deixar com mais informações para o pessoal da céu. Mas olha só, por eu fazer isso, aquele homem, eu precisava ser classificado encarregado, ele foi me classificou, me deu um livro para mim ler, ele falou: olha, eu gostei tanto de você, por quê? Mas se eu fosse um cara terrível, de eu vou processar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não, eu tenho que fazer as suas súplicas. A ausência dessa disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento em muitos lugares. Simples. Por que está o avivamento? Porque tem muitos crentes que não são avivados. Porque não oram, porque não buscam o Senhor. Ele já fala para o Salomão, ele dá logo a segunda condição para se ter uma vida avivada: orar e buscar a face do Senhor. Você não vai ter o que quer. Eu falei agora há pouco aqui, o Rafa já está sabendo o que quer dizer a palavra avivamento. Falei agora há pouco, o significado da palavra avivamento: intervenção de Deus. Se você quer ter uma intervenção de Deus na situação da sua vida, na situação, se você não orar, tem uma vida de oração. Eu posso vestir uma capa, eu posso botar o melhor terno, o melhor sapato, eu posso ter uma boa coisa para falar da palavra do Senhor, mas se eu não tiver uma vida de oração, eu não consigo. Nos nossos caminhos não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem que deixamos os nossos maus caminhos e nos lançamos às misericórdias de Deus. Eles com a advertência tão séria: se eu aprender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, 18. Quer dizer isso aqui: se eu, quando der o desejo de pecar, quando eu vier em mim o desejo de pecar, eu aprender esse desejo de pecar, Deus não me ouve. Eu falo: Deus não me ouve, porque o pecado tem uma barreira entre mim e Deus.
a Deus. E diz assim, para ser mais rápido, e depois eu vou falar dessa questão da conversão dos nossos caminhos. Um caminho preparado, a crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual. Se nos humilharmos diante de Deus, buscarmos mais a face do Senhor em oração, né, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e convertermos os nossos maus caminhos, então o caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Você sabe por que tem muita gente que não é avivada pela igreja? Porque a igreja às vezes não tem aquela questão, muitos crentes não confessam os seus pecados. Eu já fui em algumas igrejas que assim, a gente, quando é música, a gente tem muito acesso. Às vezes até ao pior de alguns dos outros que estão ali, a gente começa a ver a condição da vida das pessoas que estão ali. E eu já vi igrejas que não prosperam de maneira que não consegue prosperar. Mas aí quando você vai ver dentro daquela igreja, tem pessoas que estão cultuando com a vida em pecado. Quando você vai falar, nossa, isso está errado, se converte, a pessoa acha que está até certo, não quer se converter, não quer confessar os seus pecados. Então você quer ter uma vida avivada? Primeira coisa, ele fala com Salomão, preciso ter humilhação diante de Deus. Segunda coisa, eu preciso orar e buscar a face do Senhor, né? A terceira coisa, eu preciso fazer a conversão sincera dos meus pecados. Está claro, isso aqui é uma receita simples que nós precisamos seguir para a nossa vida, para que nós possamos ter uma vida avivada diante do Senhor. Vamos ver o tópico 3, o tempo ainda está, nossa, desde que o Rafael falou, que difícil é administrar o tempo. Alguém tem uma pergunta aqui? Alguém tem uma pergunta? Como é Helena? Eu sou o cabelo ali, glória a Deus. O tópico 13 já vai falar um pouco diferente e dentro do mesmo contexto vai falar assim, vamos entrar em um nível de ajuda. A necessidade de um avivamento espiritual. Olha, o tópico 3 diz assim, a necessidade de um avivamento espiritual. Qual é a necessidade, né, de termos um avivamento espiritual? A situação espiritual de Judá, por causa da desobediência de Judá, né, a situação espiritual de Judá, por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as divinas advertências. Eu digo que a base para se ter uma vida avivada é a obediência. Por causa da desobediência de Judá, muitas vezes ela foi destruída. Deus sempre usava os profetas para ir alertar. Olha, Jeremias, Amós, Ageu, Ezequiel, Daniel. Por muitas vezes Deus falava com os profetas, vai lá e fala com Oséias. E o povo, ainda assim, muitas vezes se arrependiu e caiu em maus, como diz o ditado popular, caíam em maus lençóis. E diz aqui tem a parte A desse tópico, no terceiro tópico, diz assim: a destruição do templo e morte. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia, e o templo foi destruído. Além disso, um terço dele morreu de fome e de peste, ao passo que outro terço morreu pela espada. Ou seja, a cada 100 homens que habitavam, 100 pessoas que habitavam em Israel, 30 mil morreu de fome e de peste, de doenças, e mais 30 mil morreu ao fim da espada. Quando o rei Nabucodonosor decide levar o povo de Israel para cativeiro, quantos anos, quem participou da última revista que falava acerca do cativeiro babilônico, muitas vezes falou, quantos anos Israel passou cativo na Babilônia? Quem sabe responder? Quem tem essa resposta? Pode falar, gente, pode contar aí. 70 anos. É isso aí, ela pode ter falado. 70 anos passou cativo na Babilônia. E o povo de Deus sofreu. Deus usou o profeta Ezequiel, Daniel, né, para falar com o povo de Deus que ia ser, passar por aquele momento difícil. Eles passaram por aquilo ali por causa da sua desobediência, porque se prostituíam adorando outros deuses. O chamado para reconstruir o templo, a vida espiritual do povo pós-exílio não
reunião para adorar ao Senhor. Quando eles são libertos do cativeiro, quando eles saem de lá, eles deixam o templo, a primeira leva, aí o templo é destruído, e aí quando eles passam 70 anos no cativeiro, quando eles retornam para Jerusalém, não nasce no coração deles o avivamento, ou seja, aquele avivamento que eles tinham no início, quando foram construir o primeiro templo, estava morto, estava acabado. E o que aconteceu? Deus usa o profeta Ageu para falar com o povo dele. Mais uma vez, o povo passou 70 anos sem ter um templo para adorar a Deus. E quando eles retornam, eles eram libertos por Ciro. E a Bíblia vai dizer que Ciro não era um descendente de israelita, não, mas Deus se trata ele como meu ungido, pois ele foi usado para libertar o povo de Deus após 70 anos em cativeiro. E aí eles voltam para Jerusalém, aí eles bonitão, que tem dinheiro, se preocupam em fazer a sua casa, começam a ampliar a sua casa. Então o que eu aprendi aqui? Quando eu me preocupo demais em fazer as minhas coisas, quando a gente fala que o povo de Israel estava se preocupando em construir as casas, é porque às vezes a gente se preocupa em construir a nossa vida aqui na terra. Eu me preocupo demais em estudar, eu me preocupo demais em fazer o meu trabalho, eu trabalho de domingo a domingo, eu não tenho tempo para a obra do Senhor, eu não tenho tempo, eu não sinto mais o desejo de adorar. E isso é complicado. Isso não é bom. Então Deus ele te chama para ter um avivamento. Construa as suas casas, sim, mas construa também um relacionamento com Deus. Construa o seu casamento, sim, mas você não vai ter um casamento bem construído se você não tiver uma construção de um casamento com Deus. Você quer construir uma vida espiritual, uma vida material de sucesso? Você vai construir uma vida material de sucesso, mas se você não tiver uma vida de construção espiritual com Deus, você não vai conseguir. Glória a Deus. Interessante que Deus é até uma palavra forte, mas eu preciso dizer que Deus é assim mesmo. Não é bom usar essa palavra, mas Deus sempre sentiu o ciúme do povo dele, né, pastor? Deus é assim de uma forma interessante, mas Deus ele nunca gostou e não gosta de dividir a glória dele com ninguém. Você deve adoração somente ao Deus Todo-Poderoso. E se ele entender, ele vai causar uma condição que vai fazer você se arrepender e voltar ao avivamento. Pode ser de uma forma climática, porque você já percebeu que nós estamos passando por um período chuvoso aqui em Santa Maria Terra? Já são 2 anos seguidos, e são 10 anos de inchação. Daqui mais 8 anos, essas chuvas irão acontecer. Essas chuvas não são normais, chuvas que destroem cidades, que alavam lugares que nunca foram alagados. Aí você começa a olhar qual é o estado que tem mais centro de macumba no mundo, no Brasil, no mundo é na África, é a Bahia. Se você vê a Bahia, é uma cidade que tem todos os tipos de orixá, todo tipo de coisa ruim tem na Bahia. Por isso que a Bahia é o estado mais atrasado que tem no Brasil, porque a Bahia, a população se consagra ao demônio, as coisas do demônio. Santa Maria Terra, se você olhar aqui, tem 3 centros de macumba. Isso não é normal, sabe por quê? Porque a igreja está, ao contrário do avivamento, está morta, está dormindo. Nós precisamos avivar. Quando a igreja recua, o mal cresce. E quando a igreja ela avança, quando ela fala assim, olha, eu vou trabalhar na obra do Senhor, eu vou orar, o mal, ele por si só se destrói. Glória a Deus. Então, essa palavra aqui não é só para esse aqui, não é só para vocês, é para mim também. Eu fui constrangido. Eu entrei dentro do carro lá em casa, na garagem, e comecei a chorar. Falei assim, eu preciso mudar minha vida. Me falou comigo tremendamente. Eita, irmãos, vou ler rapidinho aqui. A parte dele, desejar das nações e agora da segunda casa, conclamando o povo a se levantar para construir o segundo templo, por intermédio do profeta, Deus escreveu como seria esse avivamento espiritual. E virá o desejado das nações, né? E encherei esta casa de glória. Agora dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus usa assim para libertar um povo do cativeiro. Então aqui
meio usado por Deus para libertar o povo do cativeiro, né? E aqui, vou pular logo aqui para a parte da parte que fala sobre a conclusão do templo com a graça de Deus. Por meio do rei Ciro, leva os israelitas voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. Em 520, né, a.C., o templo se encontrava em ruínas. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluída em 516 a.C. Assim houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. A necessidade de um avivamento espiritual, parte do tópico 13. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia, ou seja, o que quer dizer a palavra letargia? Uma pessoa que está inconsciente, né? Pessoa que não tem noção do que está fazendo, não tem controle. Né? As igrejas estão se tornando, está numa situação letárgica, estão mortas espiritualmente, não conseguem mais, estão inconscientes, não conseguem mais olhar as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Né? Letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivada. Assim, presenciamos o crescimento da frieza e mornidão espiritual sob os corações de um povo, de uma igreja ou de uma igreja local. Há lugares em que décadas atrás o percentual de cristãos em igrejas era elevado. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje, o fechamento das igrejas é uma realidade. Aqui em Santa Maria tem uma fechamento das igrejas. Aqui em Santa Maria tem duas igrejas. É interessante, né? A palavra ela vem se cumprindo poderosamente. Então, é necessário a gente mantermos uma vida avivada diante do Senhor. Se você tem alguma pergunta para falar antes de eu fazer a conclusão da palavra do Senhor? Alguém tem uma pergunta para dizer? Não? Lisa, Rafael? Deus usou pessoas que não eram cristãos para poder libertar o povo do cativeiro. Mas por quê? Porque o povo desobedeceram, né, a palavra do Senhor, desobedeceram a Deus. Então, gente, eu preciso me preocupar. Nas últimas aulas que eu tenho na Rio de Janeiro, é interessante. O povo, nessa leva de pessoas que retornaram do exílio babilônico, teve alguns mais idosos que viram a glória do primeiro templo, viram a reconstrução. Então, quando eles começam a construir o templo, reconstruir o templo novamente, construir, não estão sem custo, uma cidade rica. Então, ela começa a trazer as maneiras mais simples. E Deus usa